Olá, nessa nossa terceira aula estudaremos o romance. Todos sabemos que romance significa uma série de coisas, mas o romance a que me refiro é um gênero literário moderno, normalmente escrito em prosa e que ainda hoje faz sucesso entre os leitores. Do ponto de vista histórico, sobretudo no mundo ocidental, é a forma mais popular e hegemônica de narrativa e que ganhou força com o advento da modernidade. E o que seria modernidade, né? Modernidade também é um termo complexo de definirmos. Hoje é utilizada para muitas coisas, principalmente quando nos referimos a algo que é novo, né? Então vamos lá. O conceito de modernidade, professor. Em linhas gerais, a modernidade costuma ser entendida como um ideário ou uma visão de mundo relacionados ao projeto empreendido por vários pensadores, principalmente Descartes. Esses pensadores, né, muitos deles iluministas, né, promovem uma tradição teórica e uma ruptura com a tradição herdada do pensamento medieval, que era dominado pela escolástica. Por exemplo, as concepções de sujeito, mundo, realidade, razão, pensamento, foram, com o passar do tempo, alteradas e essa nova roupagem foi dada pela instituição do pensamento moderno. No decorrer da aula, mostraremos como que o romance se ajusta à vida moderna. É bom ressaltar antes que o tema é diverso e muito abrangente. No caso dessa nossa leitura, procuraremos abordar aspectos sociais que importaram para a construção do gênero, como, por exemplo, a ascensão da burguesia e a difusão do livro como meio de disseminação cultural. Dentro disso, novos leitores e costumes são evidenciados a partir do romance. Só por essa pequena abertura já notamos o quão complexo e rico é o tema. Mas enfim, qual a importância do romance? Como ele surgiu e o que isso representou e representa para a sociedade? No século XVIII, a Inglaterra substitui a França na função de detentora da cultura, tanto nas atividades políticas como nas artes e ciências. Anteriormente, no século XVII, a aristocracia não constituía um público voltado à leitura. Eles mantinham as produções escritas mais por prestígio de sua classe do que por saber apreciar o real valor de tais obras. A única espécie de livro que tinha um público maior era aquele de edificação religiosa. Até mesmo as instituições educacionais enfatizavam o ensino religioso. Ler, escrever e contar eram processos secundários. É importante destacar que as sociedades europeias, até meados do século XVIII, possuíam um estilo de leitura muito peculiar. O número de livros a que um leitor tinha acesso era muito reduzido e, de algum modo, os textos eram transmitidos de geração em geração. Um dado que pouco se fala e que hoje pode parecer estranho é que esses escritos, antes do romance moderno, eram na sua maioria lidos em voz alta, em eventos familiares ou religiosos. Portanto, a leitura relacionava-se a uma prática coletiva e social, né? As classes sociais mais humildes, por sua vez, encaravam a leitura como luxo, algo de que eram privadas, dado o fato de que poucos sabiam sequer ler ou ter tempo livre. Com a ascensão da classe média, representada principalmente pela burguesia, os valores da aristocracia, que era a nobreza da época, são questionados e rompidos, de modo que há uma significativa mudança nos hábitos de leitura. Dessa forma, surge um marcante interesse pela literatura, agora por essa classe social em ascensão. Nesse período, a leitura já se realizava de forma silenciosa e individual, com o texto agora impresso e particular. E já não era mais considerado um objeto ritualístico de encontros sociais. Na literatura, os padrões de qualidade ainda estavam associados às tendências clássicas e à pureza de linguagem.
Sendo que, à medida que a classe média vai se tornando mais rica e influente, procura exaltar sua individualidade, em oposição às outras classes ditas superiores, a nobreza. O romance burguês utiliza uma linguagem própria dessa classe nova, marcando inclusive uma oposição ao intelectualismo da aristocracia. E assim, esse novo gênero se caracteriza como sentimental. Com isso, desenvolve-se uma nítida oposição entre a literatura da elite culta e a do público em geral. O sentimentalismo e o individualismo também representavam um meio de a classe média expor a sua emancipação intelectual, confrontando aí a nobreza, que estava em declínio. É interessante notar, nesse contexto, que os fatores sociais contribuem para a formação de estilos literários. Daí o fato de, quando se falar em romance, logo pensarmos em relações amorosas e paixões. Costumes. Então, se por um lado a aristocracia se caracterizava por ser reservada e contida, a classe média procurava destoar disso, manter uma postura diferente. E a arte mostrava-se sentimental e exuberante. O burguês, durante tanto tempo desdenhado, julgava-se mais importante quando era considerado, a partir da sua seriedade e dos seus sentimentos, disposições e impulsos que estavam na literatura romântica. Dessa maneira, criava-se um cenário propício ao florescimento de uma forma literária que representava a nova situação do homem na moderna sociedade burguesa, individualista. E ainda assim, e surgia a partir daí o romance, diante de todo esse quadro social. A criação do gênero romanesco marca o início de uma grande ruptura com as tendências clássicas. E a grande marca de diferença é a fidelidade à experiência individual humana, narrada de modo bastante espontâneo, justamente para conferir à leitura uma maior sensação de veracidade. No romance, o enredo envolvia pessoas que, embora fictícias, eram específicas e também mais próximas da realidade humana desse novo leitor. Muito embora a crítica deixasse claro, isso é muito importante, a sua preferência pelos clássicos com temas e personagens universais. No universo romanesco, parecem ser comum as criações do próprio indivíduo, ou seja, conflitos, angústias e tensões que envolvem o seu pensamento e lhe tiram a serenidade. A superação das dificuldades torna-se a consequência de um embate entre o sujeito e o seu próprio eu. Notem aí, o eu já aparece de forma diferente, o eu se torna uma categoria muito mais complexa na modernidade e o romance vai ajudar bastante nisso. Dessa forma, a atenção dada à individualidade das personagens é mais uma das características que diferenciavam o novo gênero literário dos antigos. Lembrando, a epopeia, o drama e a lírica. Com isso, o romance estabelece uma significativa função na literatura, a de priorizar o indivíduo, representando e aproximando-se de sua realidade íntima. Vejamos que a reorganização da narrativa, a partir do romance, favoreceu uma grande identificação do público leitor. O leitor passa, de certo modo, a reconhecer-se naquilo que lia, o seu cotidiano, seus valores morais, os detalhes de seus hábitos, aspectos íntimos e demais comportamentos eram expostos agora nesse gênero novo, o romance. Já que estamos falando de leitores, é interessante indagar. Quem eram esses leitores? Espera aí, só um instante. Quem eram essas leitoras? O romance afirma-se como um gênero literário no século XVIII e chega ao seu auge com relação à aceitação do público leitor no século XIX, justamente no período em que a burguesia estava em evidência. Ela realmente tinha tomado o controle das instituições sociais. As mulheres pertencentes a essa classe dispunham de grande tempo ocioso que podiam dedicar à leitura. Vale lembrar que o advento da Revolução Industrial já tinha ocorrido. De modo que, com relação às mulheres, as tarefas domésticas
eram desempenhadas agora por criadas e não havia participação feminina em atividades ditas intelectuais, já que isso era colocado como coisa de homem. Desse modo, o perfil feminino burguês de então está atrelado à passividade e ao tédio, ou seja, a leitura seria algo passivo. No que se refere às mulheres das classes menos abastadas, Watt salienta que também dispunham de um tempo livre maior agora, já que não eram mais necessários os velhos deveres de dona de casa, como fiar e tecer, fabricar pão, vela, pois tais hábitos que eram antigos, né, de fabricação desses artigos, agora eram manufaturados e vendidos no comércio. É importante enfatizar que o romance que ascendeu e se transformou em uma importante forma de expressão literária pertencia a uma categoria textual moderna. O romance até o século XIX era bastante desprestigiado, aceito apenas por poucos leitores e ditos não exigentes no que se refere à cultura literária. Segundo Vítor Manuel de Aguiar e Silva, além da situação inferior no plano estético, o gênero era considerado como um perigoso elemento de perturbação passional e de corrupção dos bons costumes, de modo que até mesmo o poder público o condenava de forma dura. Mas, com o passar do tempo, os autores do gênero encontraram outros caminhos de difusão, que não necessariamente o livro. Esse caminho era a imprensa. Disso podemos destacar duas razões para que a imprensa tenha essa importância. Primeiramente, a autoridade da palavra impressa e, de algum modo, a convicção de que tudo que está impresso é necessariamente verdadeiro. E notem que isso muitas vezes vale até hoje. O realismo encontrado no texto impresso dava a ele maior autenticidade e verossimilhança. Se aproximava cada vez mais do seu leitor. A outra razão é o fato de a palavra impressa permitir ao leitor uma maior privacidade, como se estivesse totalmente livre para espionar sem ser visto. A leitura deixou de ser uma atividade oral e coletiva, ou seja, a pessoa se expunha menos e ninguém precisava saber o que ela estava lendo ou quais as suas reações diante daquilo que era lido. A imprensa é também um veículo literário muito menos suscetível à censura, se comparados aos rituais públicos de leitura. Desse modo, um maior número de leitores podia ler individualmente em silêncio. Gravem a questão do silêncio porque é muito importante. Vejamos que o romance impresso adequava-se à transmissão de sentimentos privados, com os quais os leitores se identificavam. O surgimento, do romance marcava uma mudança nas funções da literatura. A interação entre leitor e obra, através dos mecanismos de linguagem, estabelecia entre ambos uma proximidade até então inédita na história da literatura. Criava-se uma identificação entre leitor e conteúdo, de modo que a literatura passava a integrar o cotidiano dos indivíduos, promovendo interferências nas suas maneiras de pensar a realidade em que se inseriam. E, deste modo, passavam a analisar sua própria existência, a partir da leitura, ou mesmo distanciar-se um pouco dela, conduzidos pela subjetividade da criação. Além disso, destaca-se também o fato de que há uma revolução educacional na Europa e entre os indivíduos da classe média, que eram comerciantes, profissionais independentes, funcionários administrativos, entre outros, ia crescendo o número de alfabetizados, ou seja, leitores em potencial. Vale lembrar que era a aristocracia a detentora de toda essa cultura. É válido ressaltar também que foi, sobretudo, a partir do século XIX, que o romance evoluiu de um veículo de edificação moral, ou mesmo um mero entretenimento, para uma narrativa que falava sobre a alma humana, ou sobre as relações entre os indivíduos e a sociedade. Cabe apontar que o romance exerce uma influência cada vez maior entre os leitores, de modo que foram escritas e editadas numerosas obras nas primeiras décadas do século XIX. Mas é importante frisar que era o romance em folhetins o gênero típico desse período, atendendo à grande procura do público que ansiava por ler cenas
emocionais, bastante frequentes nessa forma de publicação. Para finalizar, um fator que não pode ser esquecido no estudo do gênero romanesco é a sua atualidade. Mikhail Bakhtin afirma que o único gênero ainda em construção e inacabado, haja visto o romance se atualizar à medida em que a sociedade também se transforma, é o romance. Essa talvez seja a condição, né, é o elemento mais natural ao romance, o de se fazer sempre presente no seu tempo, ainda que ele fale do passado. E por isso é um gênero sempre novo. Em comparação com outros gêneros, como a epopeia e a tragédia, que têm suas características bem demarcadas, o romance, segundo Bakhtin, é o único gênero literário nascido e alimentado pela era moderna da história mundial. De certa forma, é um gênero que se adapta de forma eficaz à realidade, por isso ainda é inacabado. Sendo difícil, inclusive para nós, pesquisadores, afirmarmos um traço característico permanente e invariável e fixo do gênero romanesco. Ao dizermos isso, não significa que esse gênero seja totalmente inapreensível. Claro que a teoria da literatura aponta elementos básicos de estruturação romanesca. São, basicamente, o enredo, o foco narrativo, a personagem, o tempo e o espaço. É difícil definir... Vai dar um corte aqui, continuando. O difícil é definir o modo como esses elementos se combinarão e o que podem representar. Haja vista ser o romance um gênero muito afeito à paródia, à recriação, à invenção. Ou seja, ele é extremamente dinâmico. É preciso levar em conta também que, diferente dos gêneros clássicos, o romance não tem limites com relação ao conteúdo a ser tratado, ao tipo de... uma prosa, é mais livre, né? Ele promove a liberdade. Por isso que até hoje há uma série de tipos romanescos, como o romance ficcional, biográfico, histórico, sociológico, enfim, aí é uma lista imensa. Além disso, é sabido que a cada momento surgem novos gêneros narrativos influenciados pelo romance. Bem, gente, espero que tenham gostado e tenham aprendido sobre a história do romance. Nas próximas aulas trataremos de aspectos fundamentais das categorias dele. Muito obrigado, vamos à próxima aula.